Graça e paz você, meu irmão, graça e paz você, minha irmã. Nós queremos te saudar com essa paz que excede todo entendimento. O Senhor certamente é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Ele é o grande que pode nos salvar, nos curar, é aquele que pode nos acalentar, é aquele que pode nos abrigar no temporal, no tempo de angústia, é o Senhor. E nesse momento eu quero partilhar contigo uma pequena reflexão sobre a palavra dele. Uma reflexão que se encontra no livro do profeta Jonas. Abra comigo, Antigo Testamento, Jonas, no capítulo 1, Jonas 1. E eu quero conversar com você algumas coisas acerca dessa vocação, desse chamado de Jonas. E acompanhe comigo. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, Jonas 1. O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos a ti para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei,
e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci à terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, tu fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e se foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão, feche os seus olhos, minha irmã. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela direção do teu Espírito Santo. E também te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é capaz de nos fazer compreender coisas muito grandes e ocultas que muitas vezes nós não sabemos. Muito obrigado, Pai, e te peço, nos ajuda a abrir o nosso entendimento, porque nós queremos te entender. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jonas, profeta conhecido nas nossas escolas bíblicas dominicais como profeta menor, num livro pequenininho, difícil de encontrar no Antigo Testamento. Mas Jonas, ele traz muitas reflexões sobre a caminhada cristã, a caminhada no Senhor. E em especial aqui eu quero trazer a você uma pequena reflexão sobre a caminhada, mas no sentido do chamado, da vocação que eu e você temos no Senhor. Não se engane, todos nós temos um chamado e precisamos encontrá-lo. Veja comigo que o texto, ele começa já intenso. Veio a minha palavra do Senhor. E eu quero chamar a tua atenção que os profetas no Antigo Testamento, eles tinham essa grande tarefa de ouvir da palavra do Senhor, apontar o caminho que o Senhor estava mostrando. Uma questão, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa diferenciar: profeta não é somente aquele, como no tempo do Novo Testamento, onde Paulo, por exemplo, lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, ele fala muito incessantemente sobre a palavra de conhecimento. O que muitos dos nossos irmãos falam de revelação. A Bíblia fala sobre isso como palavra de conhecimento. É algo que quando eu estou orando por você, ou alguém está orando por outra pessoa, o Senhor revela de forma maravilhosa, miraculosa, até através do seu Espírito Santo, toda aquela situação, toda aquela circunstância. Nós usualmente chamamos essas pessoas de o irmão, a irmã é profeta. Mas profeta no Antigo Testamento era aquele que ouvia a palavra do Senhor e apontava o caminho. Profeta era aquele que trazia de volta ao povo a consciência e principalmente trazia o povo ao arrependimento. As grandes vocações proféticas do Antigo Testamento, elas transitam nessa cena, elas andam nesse caminho, no caminho de trazer o povo ao entendimento, trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo à lucidez.
para que o povo não se perca. É mais ou menos aquela ideia que Jesus, quando à beira do caminho, dizia que via a todas aquelas pessoas, multidões, como ovelhas que não tinham pastor. Provérbios, que também é um livro do Antigo Testamento, diz que sem entendimento, sem a palavra profética, sem a profecia, o povo se corrompe. Irmão e irmã, eu quero chamar a tua atenção com relação a esse chamado de Jonas. Jonas teve um chamado profético. E quando a gente fala de chamado, meu irmão, quando a gente fala de chamado, minha irmã, nós estamos falando de algo muito particular, muito seu. É algo que é muito específico para a tua vida, para a tua caminhada. Eu me recordo aqui, eu quero que você se lembre comigo, por exemplo, quando Jesus, ele, bem pequeno ainda, é levado por seus pais para ser apresentado ao templo. O texto do Novo Testamento diz que se aproxima dele e Jesus toma aquela criança nos braços, um ancião chamado Simeão. E aquele homem, tomado pelo Espírito Santo, reconhece a figura do Messias, lança uma palavra profética sobre aquela criança e cumpre, segundo aquele mesmo texto, cumpre o seu chamado, porque o texto diz que ele não haveria de descer à sepultura sem antes contemplar com seus próprios olhos o Messias, o Cristo de Deus, aquele que viria trazer a salvação. Qual foi o grande chamado de Simeão? O grande chamado de Simeão foi encontrar o Messias e trazer para nós o testemunho. No mesmo texto encontra-se a palavra de Ana, que viúva por muitos e muitos anos, frequentava aquele templo em orações e em jejuns, consagrando-se ao Senhor diuturnamente. Para nós, o exemplo de Ana é um exemplo a ser seguido que ficou registrado nas páginas da Bíblia. Irmão e irmã, que dizer, por exemplo, de um Simão Cireneu? O texto diz: um certo Simão Cireneu que vinha do campo, justamente naquele dia, naquela hora, se encontra com o Senhor e carrega ali, ou diz o texto, é obrigado a carregar a cruz. É muito interessante que alguns críticos bíblicos dizem que esse Simão Cireneu foi pai de dois muito queridos discípulos presentes no Novo Testamento, que era Alexandre e Rufo. Ou seja, alguém que vinha do campo, talvez da sua labuta, do seu trabalho diário, tem um encontro casuístico com o Senhor, e aquele encontro o impacta profundamente, a ponto de ele, Jesus, deixar legado para esse certo Simão Cireneu, que deixa legado para a sua família, para os seus filhos, para a sua prole. Talvez o chamado de Simão tivesse sido exatamente aquele, naquele dia, naquela hora, ter se encontrado com o Senhor naquelas circunstâncias. Irmão e irmã, chama a tua atenção, por exemplo, que no ideário de Paulo, na ideia de Paulo, o próprio Davi, ele teve um chamado, e esse chamado serviu. Isso está lá em Atos 13, perto do versículo 36, você vai encontrar que, segundo Paulo, Davi, ele serviu a sua geração com o seu chamado. E aqui eu chamo a tua atenção. Querido, querida, eu não sei qual é a tua denominação, eu não sei qual é a tua igreja, eu não sei nem se você é de alguma igreja cristã, mas eu não posso deixar de dizer para você que há um Senhor, há um Deus e há um chamado para todos e todas nós. Você que nos escuta, você que nos assiste nesse momento, tenha essa convicção e esse entendimento.
Você não veio ao acaso, você veio para cumprir um chamado. E eu e você precisamos descobri-lo. Porque é a partir do chamado que tudo faz sentido. É a partir desse chamado que eu consigo caminhar. É a partir desse chamado que eu tenho paixões. É a partir desse chamado que eu tenho uma utopia. Querido, querida, eu não posso, nós não podemos ser meros transeuntes, espectadores, caminhando aí pela penumbra da vida, achando que tudo é escuro, tudo é algo cinzento e sem sentido. Não. A partir do chamado que eu e você descobrimos, nós somos capazes de ser como aquele que Jesus diz, como aquele luzeiro que não se pode esconder embaixo de uma cama, mas você coloca no velador. Ou então uma cidade edificada você não coloca num vale escuro, você coloca edificada sobre um monte. Você não consegue escondê-la. Por isso que eu digo que quem encontrou o seu chamado, ele não pode esconder o seu chamado. Quem encontrou o seu chamado, ele brilha e as pessoas vão atrás dele. Quem encontrou o seu chamado tem uma paixão viva, uma paixão nova, tem algo em que acreditar. Querido, querida, quando nós olhamos para Jonas, e o texto começa dizendo: veio a Jonas a palavra do Senhor, nós estamos vendo alguém que teve um chamado intenso, e que precisava servir, assim como Davi, precisava servir a sua geração, numa tarefa muito específica, que somente Jonas, naquele momento, poderia fazer. Querido, querida, se você ainda não encontrou o teu chamado, eu te aconselho, vai buscar esse chamado. Vai buscar esse chamado, assim como Jesus, em determinado momento, no sermão conhecido como Sermão do Monte, Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois quem busca encontra, quem pede recebe, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Isso vale para o chamado. Busque no Senhor qual é o teu chamado. Encontre no Senhor o teu chamado. Ferva no Senhor com esse chamado. O texto, ele segue, e é interessante que quando lá no meio do capítulo 1, você vê que Jonas, ele atende o Senhor, mas ele não vai para onde tinha que ir. Ele apenas diz, ok? Mas o texto diz que ele compra uma passagem do caminho oposto. É interessante que se Jonas ele podia comprar uma passagem, possivelmente ele tinha os seus afazeres, ele tinha o seu ganha-pão. Muito possivelmente Jonas tinha talvez as suas economias, tinha o seu trabalho. E ele vai ao capitão daquele navio e compra o seu bilhete. Rumo a Nínive? Não. Rumo oposto. Rumo a Tarsis. Eu quero chamar a tua atenção, irmão e irmã, que o chamado, ele não vem simplesmente para aqueles que estão desocupados. O chamado, ele vem para aqueles que estão ocupados, talvez como Jonas estivesse. Porque se ele tinha dinheiro para comprar a sua passagem, possivelmente ele estava ocupado fazendo alguma outra coisa. Ele tinha recurso, ele tinha instrumento, ele tinha ferramental. Ele tinha o seu ganha-pão, como eu já disse. Irmão e irmã,
o Senhor, Ele vai chamar não aqueles que têm tempo, Ele vai chamar aqueles que o próprio Senhor há de capacitar, aqueles que o Senhor sabe o coração dele e encontra neles alguém que possivelmente estará disponível. Não é assim? A palavra não diz que o Senhor é aquele que me conhece e eu ainda substância informe dentro do ventre da minha mãe, e Ele já me conhecia todas as coisas. A palavra diz também, o salmista, que quando a gente vai orar ao Senhor, mal a palavra me vem à boca, o Senhor já conhece toda a palavra. Ora, se o Senhor conhece tudo, todas as coisas, Ele é aquele que conhece o meu interior, o teu interior. Ele sabe exatamente, meu irmão, exatamente o que eu estou pensando, do que eu sou capaz, para onde eu posso ir, até onde eu posso alcançar com as forças dos meus braços e das minhas pernas. Quando ele olha para Jonas, ele sabia que Jonas era capaz. Assim como quando o Senhor chama Paulo, Paulo era alguém extremamente hábil, mas em determinado momento no livro de Atos a gente encontra Paulo, um missionário fazedor de tendas, que se ajunta em uma determinada cidade com um casal, Priscila e Áquila, para fazer tendas. E com isso ele ganhava o seu dia a dia, com isso ele comprava o seu pão, com isso ele pagava as suas despesas. O Senhor, Ele chama um Pedro, que era pescador, que tinha o seu ganha-pão, tinha os seus afazeres. Deus, Ele chama através da história homens e mulheres que estão ocupadas. O Senhor é aquele que chama o agricultor de juízes. Gideão dizia: eu sou o menor da minha família, o menor da minha tribo, o menor das tribos. E o Senhor, no entanto, me chama. Deus é aquele que chama Daniel, que era um serventuário público, numa terra distante, no exílio. O Senhor é aquele que chama a mim e a você para as tarefas mais extraordinárias quando Ele põe a mão, mas Ele vai nos chamar quando nós estivermos bastante ocupados. Querido, eu quero chamar a tua atenção que tudo aquilo que eu posso, que eu tenho, que os meus trabalhos, as minhas tarefas cotidianas, o meu emprego, tudo, absolutamente tudo, precisa estar à disposição da missão. Não pense você que o dinheiro que você ganha é teu. Por isso a gente tem dentro da Bíblia o instituto do que a gente chama de dízimo. Dízimo, meu irmão, não é uma mensalidade que eu e você pagamos a uma determinada instituição. Dízimo é um princípio bíblico, onde eu reconheço a ação poderosa, a ação maravilhosa de Deus sobre a minha casa, a minha vida, a minha família, a minha saúde. Ele me abençoa cotidianamente. E por um princípio de gratidão e obediência, eu devolvo ao Senhor uma parte ínfima, a 10ª parte de tudo aquilo que eu ganho. E quando eu devolvo isso ao Senhor, eu digo: Senhor, muito obrigado. Tudo é teu, mas isso aqui eu devolvo. Irmão e irmã, eu quero te chamar a atenção que quando eu e você temos todas essas coisas elas precisam estar à disposição da missão. Assim como Jonas tinha aquele dinheiro para comprar a passagem, que ele deveria ter comprado a passagem para Nínive, assim como Paulo tinha aquele dinheiro quando fazia as suas tendas e vendia as suas tendas, e ele tinha dinheiro para cumprir a missão, assim como Pedro, que fazia a sua pesca, vendia o produto da sua pesca e fazia a missão, assim como Daniel, serventuário público numa terra estrangeira, em plena Babilônia, era alguém colocado nas funções de governo para falar das maravilhas do Senhor. Todos esses faziam missão.
e nenhum desses abriu mão dos seus respectivos trabalhos. Faço um parêntese aqui. Não entenda você que nós estamos dizendo quantos ministérios pastorais de tempo integral, não é absolutamente nada disso. Existem aqueles que de fato têm um chamado para essa tarefa e muitas instituições o remuneram de forma integral para aquela tarefa. O que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, é que eu, que sou leigo da igreja, e aqui eu sirvo a igreja metodista, você que é leigo e leiga na sua denominação, você que não tem uma ordenação clerical, nós somos responsáveis por fazer a missão. E nós somos responsáveis por fazer a missão nos lugares onde nós pisamos, nas repartições públicas onde nós estamos todos os dias. Nós somos responsáveis por fazer a missão nas escolas onde nós frequentamos, na vizinhança por onde nós andamos, até na padaria da esquina quando nós vamos comprar o nosso pão e o nosso leite, na feira, no supermercado, na rua, em casa, nas videoconferências, nas mensagens de WhatsApp, nos joinhas de Facebook, em todos os lugares eu e você precisamos estar atentos, estamos em missão. Por isso que é importante que entendamos que o chamado, se por um primeiro momento eu preciso reconhecer que ele existe, eu preciso descobrir qual é o meu. Num segundo momento, eu preciso entender que o chamado passa por aquilo que eu já estou fazendo. Tudo que eu tenho tem que estar à disposição desse chamado. Mas não para por aí. Muitos de nós agimos como Jonas. Olhe para o texto. Veja que no capítulo 1, quando aqueles marinheiros lançam sortes, meu irmão, a nossa sorte é 0 ou 1, é no palitinho, não importa, é na dedanha, é no cara ou coroa, não me interessa como, mas eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre. Por isso eu digo para você, não existe acaso. Na vida do crente não existe acaso quando ele está dentro daquilo que é o chamado do Senhor. Porque todas as circunstâncias vão apontar para o chamado. Olhe para o texto, e o texto vai dizer que aqueles homens, quando descobrem quem é Jonas, temem porque sabiam que Jonas tinha um chamado, temem porque conheciam o Deus de Jonas, temem porque, de certa maneira, quando Jonas de primeiro diz, me lancem ao mar, eles hesitaram porque eles temiam ao Deus de Jonas, porque iam acabar com aquela vida, mas depois cumprem aquilo que o próprio Jonas determinou. Irmão e irmã, muitas vezes nós compramos o bilhete errado, compramos a passagem errada, muitas vezes nós nos envolvemos em viagens para as quais nós não fomos chamados, muitas vezes nós embarcamos em trajetórias para as quais nós não fomos chamadas, e aí quando a coisa começa a dar errado, a tempestade começa a surgir na nossa vida, sabe o que nós fazemos? Nós dormimos no porão. Sabe por quê? O porão, ele é mais úmido, ele é mais frio, o porão, ele é escondido. No porão ninguém te incomoda, a não ser que o camarada vá lá porque ele está procurando realmente alguém, como foi o caso aqui. O porão significa profundeza, o porão significa escuridão. Quando nós estamos fugindo ao chamado, o que nós estamos fazendo é fugindo à escuridão. Nós estamos fugindo e querendo ser
contrariar aquela palavra de Jesus. Nós queremos ter o chamado, mas queremos estar escondidos dele. Irmão, irmã, o chamado, ele te encontra, ele vai atrás de você. Saiba isso. Jonas não podia se esconder, assim como ele não se escondeu. Ele se revela e diz: a culpa é minha, eu errei, me lancem ao mar. Querido, querida, muitas vezes nós estamos trilhando caminhos equivocados. Muitas vezes as pessoas mais próximas de nós, mas veja, as pessoas que nos amam verdadeiramente, olham para nós e dizem assim: rapaz, mas não foi para isso, você não foi chamado para isso, meu. Oh, sai, cara, acorda, o teu chamado não é esse, o que você está fazendo aí? Não, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso pagar dívida. E aí aquela coisa atabalhoada, aquela coisa complicada, nossa, a vida do camarada vira um tormento. Meu irmão, faz como Jonas. Reconhece o teu chamado e se lance ao mar, porque foi isso que ele fez. Quando você se lança ao mar, você sabe o que acontece? Olhe aí para o texto, capítulo 1, versículo 17. Quem mandou o peixe? O Senhor. Dentro do peixe, aqui eu não quero entrar naquela, me desculpe, né? Aquela conversa: mas tem peixe que aguenta uma pessoa aqui, mas não cabe, que a ciência diz. Se a Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas, um peixe engoliu Jonas. E meu irmão, se o Senhor diz para mim, e pela fé eu acredito, que se Jonas tivesse engolido o peixe, eu ia acreditar que Jonas engoliu o peixe. Mas a Bíblia diz para mim que o peixe engoliu Jonas. E dentro daquele peixe estava cheiroso, estava gostoso. Dentro da barriga do peixe, talvez você só encontrasse, que eu nunca entrei numa barriga de peixe, viu, gente? Por mais viagem que eu tenha feito na minha vida, eu nunca entrei na barriga de um peixe. Então eu não sei que cheiro tem a barriga de um peixe. Eu só sei que quando a gente limpa peixe, e eu cresci à beira-mar, o cheiro não é bom. Se do lado de fora o cheiro não é bom, imagina dentro. E o texto diz, veja aí no capítulo 2 de Jonas, versículo 3, que ele estava no profundo, nos mares. Fala sobre, versículo 5, tinha água, abismo, escuridão, tinha alga enrolada na cabeça. A alga é algo nojento, imagina, cheio de gosminha, lugar agradável, né? Quem foge ao chamado encontra lugares desagradáveis na caminhada. Não se engane. Meu irmão, volta para o teu chamado. Minha irmã, varoa de Deus, volta para o teu chamado. Teu lugar não é ficar nos lugares onde alga gosmenta pega no teu cabelo. O teu lugar não é ficar nos lugares escuros, nos lugares fedidos, onde parece que a presença do Senhor não está ali. Mas no entanto a palavra diz que mesmo nas profundezas do mar, o Senhor estava
amparando a Jonas. Volta para o teu chamado. Não fica na barriga do peixe. E eu chamo a tua atenção que, para voltar ao chamado, o que Jonas faz? Verso 1 do capítulo 2. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. Irmão, irmã, não interessa o quão longe você foi, não interessa o quão profundo você está, não importa o quão distante e fedido você está, não vale a pena você ficar onde você está. O que vale a pena é que quando você ora ao Senhor, o Senhor, Ele te encontra, ouve a tua oração e te traz de volta. Olhe para o texto. O Senhor é capaz de falar até com quem? Veja, versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Irmão, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, o cara é poliglota, é o bichão mesmo. Até língua de peixe ele fala, para nos trazer de volta. Volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Sempre é tempo de voltar. E aí, eu chamo a tua atenção que a volta, porque o texto diz, logo em seguida, que o peixe, ele não entrega Jonas à praia. Ele não coloca Jonas na praia. O peixe não encalha na areia. O peixe vomita Jonas. E sabe por quê? Porque você é luz. O Espírito Santo, que um dia você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio em você. O Espírito Santo, ele não coaduna, ele não se entrelaça com trevas. E as trevas onde de alguma maneira você está, as trevas onde de alguma maneira você foi parar aí, as trevas onde você parou, elas não vão te suportar. E quando você ora ao Senhor, as trevas, elas simplesmente te vomitam do lugar onde você está, porque elas não te suportam. Não te suportam, porque o Espírito Santo, como diz o evangelista, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso eles não nos aturam. Então, se por algum motivo na caminhada você está num lugar de trevas e você ora ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero voltar, as trevas vão te vomitar de lá para a terra firme, onde você não devia ter saído. Olha, terra firme, a praia me lembra o lugar do reencontro. É como lá em João, no capítulo 21, no versículo 13. Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 13, você vai encontrar aquele trecho. Jesus já havia ressuscitado, estava por ali pela Galileia, aparecendo aqui, ali, acolá. E em determinado momento os discípulos, eles estavam no seu trabalho diário. E voltando na pescaria, lançam as redes, fazem aquela pesca maravilhosa, puxam as redes, vêm até a praia, e lá o texto diz que eles reencontram o Senhor. Lá tinha pão e peixe, lá tinha alimento, lá tinha calor, a paixão ela volta, e a partir dali nasce a igreja. Irmão e irmã,
quando você é vomitado para a terra firme, você, na verdade, você volta para o encontro. E nós reencontramos o Senhor. Nós reencontramos o nosso chamado. Eu encerro perguntando a você: qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado, minha irmã? Qual é o teu chamado, meu irmão? Você tem que descobrir qual é o seu. Todas as coisas ao teu redor contribuirão para o teu chamado. Mesmo que você falhe, mesmo que você se equivoque, você erre, sempre é momento de retornar. Porque quando nós buscamos e clamamos ao Senhor, Ele nos faz retornar. E nos faz retornar para onde? Para o chamado. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nessa noite, o que nós desejamos é que na vida desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, na vida desses jovens, na vida de todos e todas essas, Senhor, que nos assistem, o teu chamado, Senhor, seja restaurado de forma plena, completa, irrestrita, profunda, apaixonada. Senhor, que pela vida desses e dessas, multidões venham aos teus pés, tal qual, Senhor, aquela cidade de Nínive, que a pregação de Jonas se arrependeu e creu no Senhor. Que nessa terra brasileira, Senhor, os teus Jonas, as tuas Jonas, se levantem de novo e cumpram o seu chamado, Senhor. Em nome de Jesus.